11 de outubro de 1492, 22 horas, uma noite calma e quente. Cristóvão Colombo e seu pessoal navegavam vagarosamente por entre as partes mais profundas do Atlântico e do Triângulo das Bermudas. Abaixo deles, a profundidade chegava a 6 quilômetros. De repente, luzes incomuns foram vistas brilhando no fundo do oceano. Um antigo caso remonta à época de Colombo, em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. O nome dessa pessoa era Gutierrez. Ele estava no Santa Maria com Cristóvão Colombo e avistou um objeto em forma de disco emergindo da água. Um flash de luz com um brilho diferente de tudo o que se conhecia na época subitamente saltou do mar em direção aos céus, assustando Colombo e sua tripulação de 120 pessoas, distribuídas na frota espanhola de 3 navios. Em menos de 5 horas depois, eles viriam a descobrir o Novo Mundo. Cristóvão Colombo mantinha um diário em seu navio, e ele descreveu o que poderia ser interpretado como um fenômeno OVNI. O que eles viram, de acordo com o que está escrito, foi como a chama de uma vela que subia e descia durante a noite. Não tinha como ser uma fogueira na costa, pois estava muito além do horizonte. Este possível incidente OVNI é mais do que uma lenda. Pela primeiríssima vez, o texto original do Diário de Colombo foi disponibilizado para o History Channel pelos arquivistas da Universidade Fordham, que detém uma cópia rara, escrita à mão, do diário. O acontecimento de 11 de outubro de 1492 não foi o único. Durante a viagem de 2 meses, consta do Diário de Colombo o registro de incidentes peculiares, incluindo aparições inexplicáveis e ocorrências incomuns nos céus. A seguir, uma anotação de 10 de setembro de 1492, na metade do caminho da viagem. A tripulação do Nina afirma que avistou 2 tipos de pássaros. Mas estas aves nunca se afastam mais do que 25 léguas da Terra. Anotação de 11 de setembro de 1492. Avistei um grande fragmento do mastro de uma embarcação de aproximadamente 120 toneladas, mas não consegui içá-lo. Registros de 17 e 20 de setembro indicam que estrelas ou outras luzes desconhecidas moviam-se nos céus. Uma estrela saía de seu lugar, mas os outros pontos brilhantes não. E a infame anotação de 11 de outubro. Às 22 horas daquela noite, o almirante viu uma luz enquanto estava no convés. Chamou Pero Gutierrez, contou-lhe o que vira e pediu a ele para olhar na mesma direção. Pero assim o fez e viu a luz. O almirante a avistou outras 2 vezes. Ela parecia a chama de uma vela subindo e descendo. É possível que esses estranhos eventos registrados durante a viagem náutica mais marcante da história sejam resultado de embarcações extraterrestres que acompanhavam a frota de Colombo? Alguns sugerem, entretanto, que qualquer interpretação ou racionalização que se faça sobre o Diário de Colombo não corresponde à verdade. Se Cristóvão Colombo viu um objeto estranho sair da água, voar ao redor de seu navio e desaparecer, por que ele não contou isso a ninguém? Porque o teriam julgado louco e o prendido instantaneamente, é claro. Um dos mais antigos relatos sobre OVNIs vem de 329 a.C. Depois de avistar objetos comparados a escudos brilhantes que voavam em meio às águas do rio Chajartes, na Índia, Alexandre o Grande estava tão convencido de que vira naves extraterrestres que passou os 6 últimos anos de sua vida procurando por elas em um sino de mergulho, o primeiro submarino do mundo. Alguns pensam, entretanto, que as aventuras subaquáticas de Alexandre tinham um objetivo maior: encontrar e conquistar um único reino que o seduzia, Atlântida. Atlântida surge pela primeira vez na literatura histórica através dos diálogos Timeus e Crítias de Platão. Os deuses, incomodados com a atitude dos atlantianos, decidiram destruir Atlântida. Em um dia e uma noite, eles a atacaram com um cataclisma e ela afundou.
Até hoje, pesquisadores cogitam se a Atlântida não poderia ser um centro de atividade OSNI. Sem dúvida, a lenda de Atlântida se baseia em um conhecimento, provavelmente já esquecido, sobre uma civilização subaquática secreta. A suposta localização de Atlântida no Mediterrâneo seria conveniente para os OSNIs, pois dali eles poderiam monitorar as civilizações humanas e suas rotas náuticas entre a Ásia Menor, Roma e Atenas. O Mediterrâneo foi o berço das antigas civilizações. Os comerciantes fenícios viajavam entre o Oriente Médio e a Grécia através dele. Se houvesse uma civilização extraterrestre ou primitiva que quisesse disseminar sua mitologia pelo planeta, o Mediterrâneo seria uma base natural e estratégica para isso. Não sei se Platão se referia aos OSNIs quando mencionou a Atlântida, mas acredito que havia pessoas que deduziram que a Atlântida era real, que ela se localizava no Atlântico e que estava escondida nas profundezas desse oceano. Os atenienses antigos, contudo, não foram os primeiros a registrar histórias sobre objetos não identificados nos oceanos. Os experts acreditam que os egípcios antigos podem ter até registrado observações em seus hieróglifos. No Egito Antigo, no templo da cidade de Abidos, alguém fez uma inscrição, um desenho de um submarino. Há também o desenho de um objeto que parece um helicóptero. Quem os teria feito? Como os egípcios antigos conheceriam esses objetos? Não fazemos ideia. Um dos casos europeus mais antigos é uma série de relatos de observações ocorridas no século XI. Um dos casos mais antigos que pus no site se remonta ao ano 1067. Tem a ver com os camponeses que viram algo flamejante nos céus. O objeto desceu até a terra, iluminou o campo, depois decolou e desapareceu no mar. Carl Find estuda o fenômeno OSNI há quase uma década. Seu site na internet, waterufo.net, tem um arquivo com mais de 900 relatos atuais e históricos sobre OSNIs. Segundo Find, um dos primeiros casos do século XX foi descrito detalhadamente pelo Philadelphia Inquirer em 1º de agosto de 1904. De acordo com o jornal, um navio cargueiro inglês, o Moykan, a caminho da Filadélfia, foi envolvido por uma estranha neblina metálica que brilhava como fósforo. Descobri recentemente que o caso é muito mais complexo e assustador do que parecia ser. O capitão e a tripulação confirmaram que um objeto veio do oceano e que uma nuvem brilhante envolveu o navio. Não era um meteoro caindo, mas algo que saíra do mar. Conforme a nave se aproximava da embarcação, o capitão tentava distrair a tripulação para dissipar seu medo. Eles não conseguiam tirar nada do lugar enquanto a nuvem envolvia o navio. O jornal também afirmou que durante o evento a bússola do navio girava com a velocidade de um motor elétrico e que os marinheiros não conseguiam mover objetos de metal que estavam no convés magnetizado. Ainda no artigo, há uma fala de Urquhart, capitão do Moykan, afirmando que o fato poderia ser confirmado por toda a tripulação. Mas talvez o incidente mais impressionante em termos de OSNIs, de acordo com os experts, seja um caso canadense de 1967. O caso de Shag Harbor é o mais importante que já foi documentado. O OVNI se locomoveu sob a água e um segundo OVNI se juntou a ele. A seguir, visitamos Shag Harbor no 39º aniversário desta ocorrência OSNI crucial. Em 4 de outubro de 1967, as luzes estavam ali na água, bem atrás de mim.